Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen Borelli da Borelli Academy. Esse é mais um vídeo aqui pro YouTube. E a gente está completando 2 semanas seguidas aí de conteúdos de segunda a sexta. Vamos ver se eu consigo puxar isso para diário, porque são tantas coisas para falar, né? Mas no vídeo de hoje eu quero registrar o porquê que eu comecei a empreender. E os desafios que eu venho passando nesse percurso, nessa escolha, né? Eu, eu estudei em escola pública, eu morei toda a minha vida na cidade de Cosmópolis, que é interior de São Paulo, e próxima de Campinas, meados de Campinas. E assim, a minha família sempre foi humilde, né? A gente nunca teve casa própria. Minha família, meus pais sempre moraram no fundo da casa da minha avó. E só quando eu tinha uns 5 anos, mais ou menos, a gente foi morar numa casa na usina Ster. A usina tem costume de dar casa, né, na época para os seus funcionários, enquanto eles moravam lá, as colônias, né? E eu lembro que eu morava numa casa enorme, só que ela ficava muito longe da vila, né? Então era tudo. Eu sempre via as coisas de longe, assim, né? Eu tinha uns 4, 5 anos mais ou menos. E eu estudei sempre em escola pública, estudei na EPG, depois na LOCAC. E sempre assim, não vou dizer que a gente já passou fome, eu acho que já passou bastante aperto financeiro, né? Os meus pais, a briga deles eram sempre relacionada a questões financeiras, né? E analisando assim também a falta de maturidade, porque eles foram pais muito novos, né? Enfim, mas isso contribui, né, com muita coisa hoje ainda, toda essa história, né? Essa escassez, essa carência. Existem muitas histórias que o passado ainda alimenta o futuro, né? Então, eu fiz o colegial em escola pública e não tinha perspectiva de faculdade. O que é faculdade, né? Para quem malemar tinha a expectativa de terminar o colegial. E ainda no momento, no terceiro ano, teve um projeto em nível nacional, onde o objetivo era os alunos terminar o terceiro ano e fazer um curso técnico na sequência. E um dos pré-requisitos era você ter boas notas durante o ano, né? Para ter, tipo, direito à bolsa. E eu lembro que eu passei aquele ano correndo atrás, assim, de nota. Eu queria ficar com boas notas, porque eu queria realmente ter uma perspectiva de futuro. Porque para onde que eu vou, né? Todo mundo falando de faculdade, esse assunto era muito diferente, né? Depois, com o tempo, os meus pais conseguiram esses terrenos públicos, né? E construíram uma casa e tal, que até hoje tá assim, daquele jeito. Mas é uma outra história. E eu consegui um curso técnico, aí eu escolhi publicidade e propaganda, na época era no Senac em Limeira. Então eu com mais um pessoal, pouquíssimas pessoas escolheram esse curso, ia todos os dias para Limeira estudar, né? Então no começo ia de van, depois passou de ônibus e eu fiz esse um ano aí desse curso. Neste curso eu passei a ter acesso a outros tipos de curso. Eu digo que esse curso ele ampliou minha mente, até porque eu comecei de uma cidade pequena para uma cidade um pouco maior e a minha perspectiva, sabe, aumentou. Mas ainda muito nova, né? E aí eu tive acesso a outras temáticas de curso. E destes outros cursos, eu vi o curso de segurança do trabalho. O que acontece com a publicidade? A publicidade é uma área cara, né? E ter feito um curso técnico, apenas um curso técnico, era mais mesmo para tipo, ter alguma coisa, não ficar sem fazer nada, né? E aí, ok, terminei o curso e na época eu até estava conversando com a minha mãe que eu queria um curso que eu poder ter, né, um retorno financeiro de mercado. E aí eu comentei os cursos que existiam lá, porque eu queria fazer mais um curso técnico, porque a princípio também não tinha dinheiro para fazer faculdade ou sequer um planejamento para passar numa escola pública, uma faculdade pública, né? E aí
Eu fui verificar quanto que era o curso técnico de segurança do trabalho e na região aqui, principalmente na região que eu moro até atualmente, tem a Petrobras, então a princípio a segurança do trabalho seria uma boa escolha. E assim eu fiz. E logo no primeiro ano eu consegui estágio em Limeira, eu tinha já amizade com algumas pessoas que faziam publicidade e propaganda comigo, a Vânia especificamente, e eu acabei morando, né, eles praticamente são meus parentes em Limeira, né, até inclusive sobrenome muito parecido, meu sobrenome é Borelli e o deles era Morelli, então é mais uma sincronicidade. Então, no primeiro ano, eu acabei fazendo estágio e eram 2 anos de curso. E aí eu acabei entrando na área, né, da área de segurança, consegui fazer o estágio, consegui trabalhar como auxiliar técnica, depois como técnica, e aí eu fui escolher minha primeira faculdade, que foi gestão de recursos humanos, primeira e única que eu fiz até o momento, né. Então, nessa brincadeira, 10 anos se passaram. E vivendo a área de segurança no trabalho nas empresas, eu tive acesso a processos, procedimentos. Então, para quem nunca tinha trabalhado em nenhum outro segmento, não sei, como balconista em padaria, foi meu primeiro trabalho assim. Também já trabalhei alguns dias como babá assim, que também praticamente colocava medo na criança para ele obedecer. Então, enfim, coisas que vão ficando, né, no tempo, etc. E eu nunca sonhei em empreender. Então, por que eu estou contando isso? Porque o empreendedorismo, ele foi uma escolha para que eu pudesse criar, né? Nas empresas, principalmente dependendo o cargo que você ocupa, você acaba tendo uma certa liberdade, sim. Mas ainda existem muitas limitações, até porque é um cargo específico, são funções específicas, né? Então, a única forma, muitas vezes, de você poder trabalhar sua criatividade em outras questões é você ser dono do seu tempo, é você ser dono dos seus projetos, né? E assim, depois de quase 10 anos, um pouquinho mais, eu decidi começar um negócio. E eu comecei essa decisão buscando informação. Só que as informações que existiam no mercado é a informação que eu acredito que a maioria de vocês possuem. Que informações são essas? Então eu fui atrás do Sebrae, eu assistia aos vídeos lá da Endeavor, eu buscava muita informação, eu comecei a assinar revista, né, comecei a comprar livros. Só que ainda assim eu me sentia bem perdida, porque a princípio eu queria vender o que eu fazia nas empresas. Então era a única coisa que eu conhecia, era o mundo que eu conhecia, então eu queria reproduzir aquele mundo, só que num cenário totalmente fora de controle, né? Vamos colocar dessa forma. Dentro das empresas é um cenário controlado. E aí eu acabei perdendo os meus recursos financeiros, a parte emocional da minha vida também ficou bem abalada, porque veio tudo de uma vez. A questão de relacionamento estava bem conturbado, na época eu tinha um relacionamento de, eu acho, quase 4 anos, então veio tudo junto. E foi tudo junto, né? Então foi meio que um renascimento. E aprender a empreender, eu posso dizer que é o seguinte: eu posso não ter sonhado, nunca ter sonhado em ter um negócio próprio, mas se tornou um sonho vencer nesse mercado. Por quê? Porque foi através do empreendedorismo que até hoje, até esse momento, esse exato momento, eu comecei a fazer um mergulho dentro de mim. Então, talvez se eu tivesse ficado muito mais tempo nas empresas, eu não teria essa necessidade de buscar, porque a gente fica mais cômodo, né? A gente tem lá os nossos pagamentos, a gente pode investir, pode comprar uma coisa aqui, uma coisa ali. Você tem aquela certeza que mês que vem tem, né? E você não precisa se preocupar com venda, você não precisa se preocupar com algumas questões que para quem tem negócio faz parte. Mas, claro, isso não deixa de que você tenha que ter responsabilidade com o seu setor, com as suas atividades, né? Então, eu digo que empreender me ajudou a voltar para mim. E eu ainda estou num processo de desenvolvimento. Porém, escolher empreender requer que você, se você está pensando em empreender, eu sugiro, você fala, sério, se pudesse dar um conselho para quem vai começar a empreender e está empregado, faça um caixa pelo menos para um ano, para que quando você se entregue 100%, porque é importante se entregar 100%, é tipo pular com os dois pés,
não com o pé e voltar, porque senão você não vai se dar o tempo para sentir realmente. É uma certa experiência que você precisa vivenciar, né? Então, mesmo que você estude tudo antes, nada substitui a experiência do fazer, tá? Só que a questão financeira, sim, no começo pode ser que não venha como você planeja. Então, seria interessante pelo menos ter um caixa aí para um ano, tá? Porque se você tentar, pelo menos as suas despesas, no caso as despesas básicas, elas vão ser supridas. Só que é como se você estivesse jogando no nível ainda com freio, né? O ideal realmente seria se jogar. Mas perante algumas situações e alguns perfis, eu sugiro que a pessoa tenha pelo menos um ano de caixa, porque na pior da situação, o que você faturar, que pode demorar de 3, 6 meses até um ano, né? Pelo menos as suas contas você consegue aí sustentar, tá? Tudo vai depender de cada negócio, da necessidade que você supre, então tem variáveis, por isso que é importante entender. Então esse seria o primeiro ponto. Comece a preparar um caixa. Segundo ponto, aprender sobre empreendedorismo, ou melhor, aprender sobre empresa antes de ter empresa. Então, eu fui buscar no mercado essa informação e eu sinceramente senti muita dificuldade, porque não falta informação, falta a estruturação da informação. E aí, cada instituto pode enxergar isso de uma forma. E é por isso que hoje na minha empresa eu tenho um programa que se chama Empreender 360 Graus, porque ele supre exatamente isso, para te direcionar às etapas de um negócio. Claro que ele não vai suprir demandas que vão surgir, como ferramentas ou até sistema de gestão que a gente acabou criando depois, mas a informação de onde começar e para onde ir, ela é essencial, porque isso faz com que você economize anos e consequentemente economize dinheiro também. A diferença é que você vai empregar esse tempo, esse dinheiro em algo que já foi mais organizado. Então eu passei muito tempo tentando entender para estruturar. Talvez se eu tivesse num contexto diferente, eu teria aproveitado melhor esse tempo e essa solução, por exemplo. Mas era o que tinha no momento e era o que eu sabia no momento. Então eu tive que passar por algumas dores para entender principalmente todo o contexto de por onde começar. E uma coisa que você tem que ter em mente é que um negócio não é um trabalho de escola. Então é importante entender sim as etapas que compõem, o que precisa ser feito em cada etapa e começar a agir com base em cada etapa. Então o primeiro ponto é você se preparar para o mercado. Então, se você não tem um emocional muito estruturado, se você vai precisar de tempo para amadurecer e para se entregar 100%, foca em ter um financeiro pelo menos por um ano, para que quando você se soltar, você se entregue 100%. E eu sugiro se integrar 100% depois de um ano, porque passa pelo menos um ano se preparando, fazendo caixa e aprendendo sobre as etapas de um negócio, porque depois desse um ano você deve se jogar 100%. Então um negócio, ele exige uma certa energia, ele exige uma certa entrega, senão você vai ficar dividindo a sua atenção com várias coisas. Eu tive que dividir a minha atenção com pagar contas, com tentar salvar relacionamento, eu não pirar. Então, assim, no começo foi uma energia muito dividida e por isso que eu acredito que levou mais tempo do que fosse necessário. Isso tem a ver também com o amadurecimento no tempo, tá? De qualquer maneira, é a minha história, eu tive que passar por isso. Então, eu costumo dizer que os 4, 5 primeiros anos foi apenas estágio, para que eu pudesse aprender e entender, e eu acabei redefinindo, inclusive, a direção do meu negócio. Então, se antes eu queria vender treinamentos para empresas, que o nome primeiro nome fantasia da empresa era Caixa de Treinamentos, porque o objetivo era vender treinamentos para empresas, mas na minha ingenuidade de mercado, esse mundo não foi possível, até por conta de diversos fatores. Mas o principal era eu, né? Eu provavelmente não estava conectada com isso, ou na inocência mesmo de achar que bastava isso para se fazer um mercado, tá?
E isso me ajudou a enxergar muitas coisas, muitas possibilidades. E foi onde eu comecei a fazer meus primeiros clientes. Então eu comecei a entender o que aqueles comerciantes, por exemplo, da época precisavam. Então muita gente tinha dificuldade com Facebook, com Instagram, que na verdade são softwares, né? E quando você entende de softwares, você explica como aquilo funciona, para algumas pessoas fazem sentido, então eles querem entender aquilo lá. Então eu peguei meio que o ápice das pessoas querendo entender, e até hoje tem gente querendo entender Facebook e Instagram. Mas não é um assunto que eu queria falar sobre, era o que dava para fazer naquele momento. E eu me conectei com muitos comerciantes, né? Pelo menos ali da cidade de Limeira. E isso fez com que eu fosse observando diversas outras demandas. Então, o empreendedorismo, eu digo que o meu negócio especificamente, ele surgiu por uma necessidade do mercado, por observação de uma demanda. E aí eu fui construindo o que seriam as soluções. Porém, o que foi acontecendo nesse meio do caminho? Digamos que eu me apaixonei pela pessoa errada. E aí, todas as feridas que não tinham sido cicatrizadas antes de um relacionamento pipocou em outro. Então, muitas coisas aconteceram e eu acredito que esse sentimento principalmente de não ser correspondido, me deixou bem pensativa, vamos colocar dessa forma. Porque a gente quer acertar, a gente se entrega, a gente tenta fazer tudo certo. Eu sempre estudei, eu sempre busquei, eu sempre me dediquei. Então, a partir do momento que você vê outras possibilidades, outras áreas da sua vida também é necessário desenvolver, você quer que dê certo. E quando algumas coisas não dão certo e você não tem a maturidade ainda para aceitar que nem tudo vai ser do jeito que você quer, né? E que o outro não vai ceder só porque você quer. Então foi aonde eu tomei uma decisão de mudar o rumo da minha vida. Então eu revi tudo aquilo que eu estava fazendo, aonde eu estava, e eu queria simplesmente mudar tudo, porque era como se eu não estava mais conectado com aquilo. Então eu já estava seguindo novamente um ritmo que não fazia mais parte de mim. E aí veio aquela sensação de novo, quem eu sou? Porque quando eu estava nas empresas foi uma das perguntas que eu fiz para mim, quem que eu sou no meio de tudo isso? Eu não tenho liberdade de criar, não tenho liberdade de buscar, eu estava simplesmente fazendo. E eu me vi de novo simplesmente fazendo. Então, não tenha medo de mudar de direção. Mesmo que isso não esteja atrelado a princípio com o resultado financeiro, mas a princípio é muito melhor que você se entregue a algo que o seu coração, que você vai entregar ao seu coração, do que simplesmente algo que te faça faturar o suficiente para pagar as contas ou ir além. Quando a gente se conecta com algo que a gente ama, a gente se entrega e o dinheiro ele vai vir de qualquer forma. Então eu precisei mudar. E aí eu tirei um ano sabático. Esse um ano sabático foi um momento onde eu parei. Eu mudei de cidade, eu quis reconexão com a família, eu quis reconexão comigo. Acabou aparecendo um projeto para que eu pudesse acompanhar até diferente do que eu estava vindo fazendo. E eu achei que ia ser muito bom e foi. Financeiramente foi um dos melhores momentos da minha vida. Eu pude acertar contas do passado, né, diversas. E aquele sentimento foi eu acho que o ápice nesse projeto, que eu tive que realmente até fazer terapia para poder lidar com isso. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você se propõe a fazer um projeto, um negócio é um projeto de longo prazo. Então, muitas coisas podem acontecer nessa caminhada, né? Desde você mudar a solução, desde você melhorar ou mudar seus canais, muitas coisas podem acontecer. E você não precisa ficar preso ou presa a coisas que só porque você começou. Você tem que ter um foco macro. E muitas coisas podem ir mudando no caminho. O livro Feitas para Durar me ajudou muito a enxergar desse jeito. Porque no livro lá do Jim Collins ele fala
qual é o propósito da sua empresa. Porque se você tiver linkado ao seu propósito, todo o resto pode mudar, inclusive soluções. Então, ter soltado, por exemplo, o nome Caixa de Treinamentos, que eu fiquei praticamente 4 anos, não foi uma decisão fácil, mas foi uma decisão necessária. E quando eu percebi que eu só tinha que soltar para seguir, eu soltei, né? E aí tudo recomeçou. Então eu comecei a repensar o nome da empresa. Então praticamente eu tirei um ano aí de pausa nos negócios, para que eu pudesse primeiro me encontrar, me reestruturar. E eu já estava vindo de uma sequência de busca, né, principalmente do autoconhecimento. Então na terapia eu pude entender a minha dependência emocional, como era latente, e é algo que eu precisava trabalhar em mim. Senão ele iria levar para outros lugares, né? E eu acabei criando o nome Borelli Academy com o seguinte propósito: eu quero trabalhar o desenvolvimento de pessoas e negócios, e esse sempre foi o básico do básico do básico, a essência, independente do nome da empresa. Porém, eu não iria querer mais limitações geográficas, por isso eu quis ter um negócio 100% online. Então foi um dos meus primeiros investimentos num site, foi o primeiro investimento que eu fiz foi numa plataforma EAD. E eu queria focar na gestão, porque é a gestão que estava faltando para muitas pessoas. Eu cheguei a fazer uma feira de empreendedorismo em Limeira, com o apoio do Sebrae, um formato bem menor do que acontece lá em São Paulo, mas deu para perceber, foi o meu MVP de segmento, que realmente muita gente estava perdido, mas não é um perdido de falta de informação, é um perdido de estruturação, é um perdido muitas vezes de orquestração ou de liga entre um ponto e o outro. E eu percebi que eu poderia suprir essa demanda. E o que eu venho fazendo nos últimos 2 anos. Então, depois que eu decidi o nome, que eu investi numa plataforma EAD, eu decidi que eu iria, antes de trabalhar o 360, o Empreender 360 Graus, que já existia antes, eu precisava construir uma ferramenta, algo que fosse até um pouco mais palpável, para que a gente pudesse fazer um mercado com mais maturidade, não só no achismo, não só prestar um serviço, mas enxergar realmente o que uma empresa é. Como eu vim das grandes empresas, eu tive esse insight. O que estrutura uma grande empresa, além do faturamento, claro, das grandes, e elas são grandes por um motivo, mas não é só o faturamento, mas é o processo de gestão que faz tudo funcionar. Porque elas só faturam porque tudo flui, né? E olha que empresa grande tem gap todo dia, trabalho que não falta. Você entra, você tem todo dia, você tem uma coisinha. Por quê? É um ecossistema que tem que funcionar. Então a ilusão às vezes que eu sinto dos empreendedores pequenos é que eles vão resolver uma coisa e acabou. Não, é um corpo funcionando. Então, quando o corpo começa a funcionar, você nem sempre tem todos os órgãos quando você é pequeno, você não tem todas as partes de uma empresa. Mas conforme a empresa vai crescendo, vai sendo adquirido outras partes do corpo empresarial e tudo isso tem que funcionar. Então, todo dia vai ter um movimento, seja para entregar, para receber, um probleminha. Então, o corpo ele vai entrar em movimento. E isso que eu percebi nas pequenas. A maioria não entende esse movimento. E é a gestão que faz isso, que faz tudo fluir, porque a gestão é orquestração. Então, essa é a minha bandeira, é o desenvolvimento, sim, de pessoas e negócios, mas através da gestão empresarial e da gestão pessoal. Então, hoje eu faço até muito mais o trabalho em nível pessoal, que é para o empreendedor melhorar a gestão nele, do que só na empresa, porque a empresa é um reflexo do dono. E como a gente já tem solução pronta, então o trabalho está muito mais em lapidar o indivíduo. Mas a gente faz, porque eu precisei passar por isso, eu ainda passo dentro agora do meu nível, né? Eu ainda tenho as minhas lacuninhas para resolver, só que muito mais consciente. Então é isso que eu quero para o mercado.
para homens e mulheres, mas principalmente as mulheres, que você que é prestadora de serviço, você que faz um trabalho desde da cozinha ou de escritório, não importa, mas é que você possa ter uma empresa estruturada e que você seja grande mesmo sendo pequena, e através da gestão que isso é possível. Muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, se fecham para esse tipo de trabalho, até por questões da educação culturais que nós temos. Mas, sinceramente, para a sobrevivência do seu negócio e para a evolução dos empreendedores, esse é um tipo de trabalho que é essencial, mesmo que não seja realizado com a minha empresa, mas é um tipo de trabalho que é necessário para todas. As grandes possuem essas dificuldades, as pequenas com certeza. Então a gente só não evolui se a gente se fechar para o conhecimento e para a ordem. Então é isso, essa é a minha história em relação aos negócios, é bem resumida, apesar do tempo, né? E eu vou pedir e combinar o seguinte: se você está vendo os meus vídeos até o final, eu vou pedir que você curta e que você comente. Por quê? Agora que eu estou começando a me desbloquear para poder fazer vídeo, eu preciso desse tipo de indicador, da curtida e do comentário. E se você puder fazer algo sempre além, é compartilhar com alguém que você quer que escute essa mensagem. Porque quando uma pessoa aprende a falar, às vezes a gente precisa passar para alguém que precisa ouvir. E essa pessoa muitas vezes pode ser despertada. Então esse é o objetivo do meu trabalho. Além de falar, é despertar alguém para a vida. E essa vida muitas vezes ela precisa ser tocada. E se você está ouvindo, você é a ponte para isso, se você não for essa pessoa. Então, vamos combinar desse jeito? Se você me escuta até o fim, curte, comente e compartilhe com alguém que você quer fazer o bem também. Bom, agora a partir da última semana de outubro, eu já vou fazer as melhorias contínuas desses vídeos do Estica Elástico, que a princípio eu estava colocando às 22 horas, mas eu acredito que eu vou começar a trazer isso mais cedo. E vou começar a trazer uma mensagem diária. Assim, vai saber que coração a gente pode tocar, tá bom? Até o próximo vídeo. Até semana que vem.